noite. Tudo bom, Chico? Boa noite, doutor Daniel. Tudo já, tranquilo? Eu Vamos. estava com um probleminha de acesso, mas agora está resolvido. Ah, que bom, que bom, que bom. Boa noite a todos que estão por aqui. Francisco, prazer ele ter aqui no nosso Talks, né? O pessoal está chegando ainda aí, deve estar terminando o jantar, mas nossa audiência está subindo aí devagarzinho. Com certeza. Nós escolhemos esse tema para tratar aqui no Talks. A proposta do Talks, como eu te falei, Francisco, é trazer Uhum. questões técnicas, lógico, a gente nunca vai se afastar enquanto integrantes da comunidade jurídica do tecnicismo, da parte que de fato precisa ser conversada. Mas a ideia é a gente fazer isso de forma leve, num bate-papo tranquilo, a fim de que nós possamos trazer para aquele que nos assiste, seja empregado ou empregador, uma visão prática de como as coisas ocorrem, né? E a gente não ficar só naquela discussão do juridiquês. Então, a ideia é a gente falar claro, em alto e bom som, e conseguir esclarecer dúvidas que eu acredito que muitos dos nossos ouvintes têm. E para falar em teletrabalho, nunca que nós iríamos trazer qualquer outra pessoa que não fosse você, Ave Maria. que tem livro publicado, que é um apaixonado pelo tema. Acredito que hoje no Brasil é você e doutor Célio, né? Célio Oliveira, que tem um livro também dedicado é um advogado que fala muito sobre teletrabalho. Então, pelo menos nessa pandemia, foram 2 livros que eu consumi bastante. O livro do professor Francisco e o livro do professor Célio. Então, vamos deixar de bobagem. Francisco, obrigado por ter aceitado o convite do nosso escritório. E é uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha. Boa noite novamente a todo mundo, a você, Daniel, a todo mundo do seu escritório, todos são meus amigos. E, assim, em primeiro lugar, não sei se mereço tantas palavras elogiosas como essas aí, né, em termos de projeção nacional, mas agradeço demais suas palavras. E desde já aproveito o espaço para falar de mais um livro que estou lançando também pela LTR, eu acho que eu já tenho até comentado contigo, sobre o teletrabalho, né? Nesse caso eu abordo mais o teletrabalho transnacional, né? Uma coisa mais acadêmica, não obstante, claro, há todo um questionamento prático, uma colocação prática das situações, onde o teletrabalho, por exemplo, aquele teletrabalho, eu conheço muita gente aqui na Paraíba que trabalha para empresas americanas, para Google, por exemplo, para o Facebook, por exemplo, entendeu? Então, assim, essa mais ou menos essa linha desse meu novo livro, e espero contar aqui, vou mandar para você aqui, dar de presente aqui, já está prometido, certo? Ele devia ser lançado no início do ano, né, mas por conta desse momento terrível que passamos, né, a pandemia, foi adiado, mas deve estar saindo agora em meados de agosto. Tá bom? Então, obrigado e boa noite para todo mundo. Ah, que bom, Francisco. A gente vai, certeza, consumir mais esse seu livro aqui para beber desse conhecimento e vamos fazer a divulgação tanto lá no Instagram da Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba, que eu estou presidente, como também no nosso escritório. Acho que é um tema atual, relevante e é algo que vai se disseminar, sobretudo ao longo dos anos, e vai ficar desse período aí de pós-pandemia. Aí vamos deixar de conversa fiada, no bom sentido, e vamos falar do que todo mundo veio aqui para ouvir, né? O teletrabalho, depois da pandemia, ele ganhou novos contornos, né? Ele já era uma realidade no Poder Judiciário, né? Muitos servidores já atuavam nesse formato de trabalho remoto, mas isso pegou a iniciativa. A iniciativa privada já experimentava um pouquinho o teletrabalho, junto às empresas de tecnologia, de TI, algumas coisas que davam para fazer de forma remota. Mas do nada foi todo mundo pego de assalto e para o trabalho presencial e entra todo mundo em home office ou em teletrabalho. Então, o que é que tu achas primeiro dessa primeira análise? Qual é a tua reflexão sobre a gente iniciar o tema pandemia versus teletrabalho? Olha, o teletrabalho, você não retiro uma palavra do que você falou, é mais pura verdade, você já tinha. O teletrabalho era uma realidade já muito presente no serviço público como um todo, e mesmo em trabalhos intelectuais como a advocacia, certo? Não só nós judeus, acho que o judiciário, com certeza o judiciário estava na frente dos outros dois poderes constitucionais nesse universo de teletrabalho.
né? Nós já tínhamos administrado com o PJE. Aqui na Paraíba temos orgulho de sermos pioneiros, quase pioneiros no Brasil com o SUAP, antigo SUAP. E isso nos fez ficar na frente dos outros poderes. Nós temos regulamentações internas bem pertinentes e tudo mais. E não só o judiciário, também as pessoas que fazem parte do judiciário, que trabalham junto com o judiciário, como a advocacia, já estava nesse universo de teletrabalho há algum tempo. Na iniciativa privada, e aí, quando eu falo estrito senso, seria a iniciativa privada empresarial, por assim dizer, era alguma coisa no Brasil bem mais inicial do que no universo público. Não que não houvesse, não que já não fosse algo consolidado, mas era algo muito aquém do que poderia ser e principalmente aquém do que era fora do Brasil. Você tinha uma realidade de teletrabalho fora do Brasil infinitamente superior ao que é a nossa realidade aqui no nosso país. E veio a pandemia. Veio agora, ouvi uma frase que eu adorei, chamada "O futuro chegou mais cedo", e é verdade. O teletrabalho, que era algo inexorável, que iria acontecer, iria se espalhar, iria ser adotado naturalmente com o tempo, passou a ser adotado um pouco mais cedo. Ou não sei se até muito mais cedo do que deveria ser. Então, eu acho que a pandemia nos ensinou, está nos ensinando uma série de coisas. Uma delas, no universo trabalhista, principalmente, eu destacaria duas coisas, que seria o trabalho dos entregadores, né? Uma outra live aí que a gente pode fazer qualquer dia desse, sobre questão antes você falava muito só de Uber, né? Uber, motoristas de aplicativo, e claro, como o maior dos aplicativos em termos de quantidade, pelo menos, e de capilaridade é o Uber, você chamava de Uber, né? Você discutia Uber, mas ninguém discutia a questão dos iFoods, dos entregadores de iFood, e também cito o iFood aqui também só como exemplo, já que também é a mais difundida. E isso veio à tona agora, nós começamos a discutir esse pessoal muito mais do que discutíamos antes. Não é? Então, mas isso aqui, para não fugir do tema, isso aqui é outro ponto que eu acho que a pandemia nos trouxe, uma realidade que a pandemia nos desnudou, nos mostrou de forma clara. E outra a questão do teletrabalho, a adoção muito maior e principalmente a quebra de barreiras. Nós temos, isso é natural que seja assim, nós somos tradicionalistas, o ser humano é tradicionalista. Então, as empresas queriam, pelo menos, ver aquele empregado lá. Não tem nada a ver com humilhação ou para fazer demonstração de poder, como a la Foucault, alguma coisa nesse sentido. Não, a empresa queria o trabalhador lá porque achava que ele produzia mais. E com essa necessidade de tê-lo trabalhando, mas sem poder tê-lo consigo, no seu universo, o que é que aconteceu? O pessoal começou a trabalhar em casa. E já é claro, melhor dizendo, a aceitação muito maior do teletrabalho hoje em dia do que era outrora. Então, assim, para te responder em 2 palavras, um pouco mais de 2 palavras, mas não muito mais, sobre o seu questionamento. Pandemia, teletrabalho. Potencialização e afirmação. Acho que esses dois termos resumem bem o que está acontecendo e que vai acontecer mais ainda. Acho que agora não só não volta muito atrás, alguma coisa vai voltar, claro, mas com esse exemplo que já se está tendo, com a produção que se já constata que está havendo através do teletrabalho, a tendência é que cresça muito mais. Verdade, Francisco, concordo. Esse crescimento do teletrabalho nos causa uma certa insegurança jurídica. Acredito que o empregador que nos escuta, ou até mesmo o empregado, fica com dúvidas naquilo que a extensão dos seus direitos, a extensão das suas obrigações, dos seus deveres. E quando a gente analisa o panorama legislativo, tal como esse limbo legislativo em relação aos trabalhadores de plataformas de aplicativos, esse limbo jurídico legislativo, vamos dizer assim, é menor um pouco dentro do teletrabalho, mas a gente tem hoje 5 artigos na CLT falando sobre teletrabalho. Então, assim, para a gente começar essa discussão, eu acho que a gente poderia travar uma primeira diferença. Tem diferença entre teletrabalho e home work? O que é o home office? Se você puder desmistificar isso para a gente, eu acho que é um bom ponto de partida. Olha, existe sim, digamos não, o home office seria, ou é, o continente do qual o teletrabalho é conteúdo.
tá bom? É um conjunto maior do qual a maior porção seria o teletrabalho. O home office seria qualquer trabalho de casa, intelectual ou não, certo? Basicamente isso, você analisando um conceito amplo, né? Vamos deixar o juridiquês de lado, não deixar não é lato não, é amplo. Nós temos que o home office seria tudo o que você faz em casa, até mesmo sem vínculo empregatício. Se bem que estaríamos fugindo aqui da colocação, mas enfim, é tudo isso. Opa, tem um pequeno probleminha aqui, bati e quebrou aqui. Isso é coisa do meu menino, que adora fazer isso, quebrou. Certo? Aí o que é que acontece? Nós temos isso. Já o teletrabalho, especificamente o teletrabalho, ele demanda, além de ser feito fora das dependências da empresa, ele tem de ser feito via meios telemáticos, ou seja, através de smartphones, de computadores, enfim, qualquer coisa midiática, das NTICs, que se chamam, novas tecnologias de comunicação, tem que ser, então, para ser teletrabalho, tem que se usar esse tipo de coisa, como o Pedro muito bem colocou aí, é o gênero e a espécie. E além disso, no Brasil, colocou-se mais uma barreira para se caracterizar teletrabalho, além de ser fora da empresa, como qualquer home office, além de ser via meios telemáticos, como muitos dos home offices, ainda não pode se configurar por si só num trabalho tradicional. E o que é isso? Por exemplo, nós temos tradicionalmente o vendedor externo, que usa smartphones para entrar em contato com empresas, não é isso? Para trabalhar, né? Para mandar um pedido, vai coleta o pedido em algum lugar e manda para lá, para a empresa. Ok. Nesse caso, nunca, apesar de ser externo ao trabalho, ou seja, tal qual o teletrabalho, se usar meios telemáticos para a realização do trabalho igual ao teletrabalho, não é considerado pela lei teletrabalho. Por quê? Porque é um trabalho tradicional. É uma coisa que, pela excelência, pela sua essência, ele tem que ser externo. Certo? Então, claro que o vendedor externo vai trabalhar interno na empresa. Então, para afunilar a resposta, basicamente isso. São 3 barreiras. Tem que ser majoritariamente externo, tem que ser meios telemáticos e não pode, por si só, significar um trabalho que só possa ser realizado fora da empresa. Entendi. Francisco, e dentro dessa, a gente sabe que existem ali algumas obrigações que são estabelecidas no regime de teletrabalho para o empregador. Se a gente pudesse começar com ela, a gente ainda vai tratar um pouco da MP, que deu uma mudada lá na frente, mas para a gente partir de uma ordem cronológica de ideias. O que é que o empregador, faço o recorte aí no período de vigência da MP, mas o que é que o empregador tinha e hoje voltou a ter de observar quando for adotar o teletrabalho? Basicamente, aquele negócio, a MP vinha, você podia adotar automaticamente, sem um acordo. Basicamente, essa é a grande diferença, assim, não sei se é a grande diferença, mas a diferença mais visível. Certo? Agora não. Então, para quem é empregador e nos está assistindo, ou vai assistir depois, né, fica 24 horas postado, o que é que demanda, basicamente, o teletrabalho? Em primeiro lugar, um contrato escrito. Tá bom? Não é aquele contrato formal, você traz, só basta assinar a carteira do seu trabalhador e deixá-lo lá. Não, de forma alguma. Tá bom? Necessariamente tem de se haver um contrato escrito para isso. E claro, em sendo um contrato escrito, para os termos, vamos supor, não só um contrato tem que ser escrito, mas também, eventualmente, se você quer tirar o seu trabalhador que hoje trabalha internamente na sua empresa, você quer colocá-lo em teletrabalho, ele tem que assinar um contrato, um documento, aconselho que seja feito por um advogado, para que ele trabalhe em casa. Já durante a vigência da MP, esse acordo não era necessário, você poderia mandá-lo imediatamente, sem combinar com o empregado, para casa, sem problema nenhum. Era uma decisão unilateral do empregador, né? Isso, perfeito. Bastava... naquele momento. Isso. Exatamente, perdão. E como hoje ainda é não o início do trabalho em teletrabalho, mas o retorno do teletrabalho para o presencial. Para explicar melhor a quem nos está vendo, vamos supor que você tem aí uma secretária na sua empresa e quer que ela faça teletrabalho. Para que ela vá fazer teletrabalho, quando da vigência da MP, bastava mandar que ela iria. Hoje, não.
Eu tenho que combinar com ela, tenho que fazer um acordo com ela para que ela vá fazer seu teletrabalho. Ok. Passamos a página, vamos para a página seguinte. Aí eu quero essa pessoa de volta para mim. Eu quero que essa pessoa trabalhando para mim de forma presencial, seja lá por qual razão. Eu posso fazer isso? Posso. Tem que ter acordo? Não. Pode ser unilateral. A lei permite isso, dá esse privilégio, vamos dizer assim, à empresa. Basta a empresa querer, novamente, de forma unilateral, como era antes, e traz esse trabalhador de volta, bastando que cumpra o prazo de 15 dias. Ou seja, desse aviso prévio ao trabalhador, disse, olha, daqui a 15 dias você vai voltar para trabalhar aqui, cumprir horário aqui dentro da empresa. Basicamente isso. Entendi. Então, para a gente já entrar também no ponto da MP, a MP antes, para esse retorno e essa entrada, ela era automática. Não havia, tanto para o retorno, a necessidade de comum acordo, e tanto para o ingresso comum acordo, quanto para o retorno, o prazo de 15 dias. Esses prazos eram mais fluidos, eram a lei mais rápida. Então, o empregador, o empresário que nos assiste, cuidado para não estar botando em teletrabalho hoje um funcionário que não estava, amanhã que ele não tem mais esse poder. Há de haver como um acordo. Mas, Francisco, o que mais se fala, e aí a gente teve inúmeros questionamentos aqui no escritório, fizemos orientações, mas eu acho que foi a dúvida de muitos. Até que ponto vai a minha obrigação enquanto empregador de fornecer os meios de trabalho? A atividade econômica, eu sei, é meu risco. Mas até que ponto eu preciso dar ou não os meios para esse trabalho ser executado? Internet, uma cadeira, enfim, o que é que a lei diz e o que é para fim de compliance trabalhista ou para fim de organização interna, o que é que eu posso fazer enquanto empregador? Olha, e é interessante, é muito pertinente, não só essa, como todas as suas perguntas, mas notadamente essa, por quê? Porque a lei não é clara. A lei, ela fala, artigo 75, salvo engano, D maiúsculo, né, para quem tiver curiosidade, ele fala da ida, esse aí, né? Ele fala da ida, ele diz que tem que ser escrito, tem que ser acordado entre empregado e empregador a questão dos equipamentos a serem utilizados em teletrabalho, tá bom? Mas não fala que é obrigação da empresa, tá bom? E lá no parágrafo único diz que qualquer coisa que a empresa dê para o trabalhador não vai ser considerado como salário. Ok, vamos lá. O que é que a lei quis fazer com isso? Isso é o entendimento já meio que unânime na doutrina. Não é que a lei esteja isentando o empregador de fornecer os meios para o empregado trabalhar em casa. Ele não pode simplesmente dizer, olha, faz um acordo, olha, estou em casa e você vai tomar conta de tudo, vai fazer tudo, vai pagar tudo. O empregado tem que querer aquilo, certo? Antes de tudo. A obrigação com relação à estrutura, se o empregado, por exemplo, eu quero, disser, mas eu não tenho condições de comprar uma cadeira adequada, certo? De quem vai ser a obrigação? Apesar da lei expressamente não dizer isso, vai ser da empresa. Até pelo artigo seguinte, para quem estiver com a lei, quiser prestar atenção nisso, artigo 75 é maiúsculo, não é uma linha, certo? Ele fala na necessidade de proteção da saúde do trabalhador, de uma forma tacanha, admitamos, mas dentro dos princípios constitucionais é responsabilidade da empresa com relação a qualquer trabalhador presencial resguardar a saúde do seu trabalhador. Então, vamos calcular tudo e jogar somar esses dois artigos e fazer uma interpretação sistemática. Ou, para quem não é na área de direito, somar tudo e dizer o que eles querem dizer. Eles querem dizer o seguinte, olha, eventualmente, por exemplo, se eu faço teletrabalho, é claro que eu tenho um Wi-Fi no meu apartamento. A empresa não vai precisar me pagar o Wi-Fi, eu posso botar isso inclusive no contrato, tá certo? Porém, eu digo na empresa, olha, mas olha, eu nem tenho um computador ergonomicamente correto, nem tenho uma mesa, nem tenho nada. A empresa passa a ser obrigada a dar a ele. Por quê? Porque no artigo seguinte, a esse, no caso 75, diz que a responsabilidade pela saúde do trabalhador é da empresa, como tem que ser. Tá bom? Então, em linhas gerais é isso. Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Apesar da lei não dizer expressamente que a responsabilidade por todos os equipamentos é da empresa, certo? Caso seja necessário, será.
Tá entendendo? Então, se o empregado não quiser, eventualmente, já tem uma cadeira, não precisa me dar outra, não. Ok, sem problema nenhum. Mas, se ele disser, olha, eu não tenho cadeira ergonomicamente correta para isso, a empresa vai ter que fornecer, se quiser, aquele trabalhador em teletrabalho e com as vantagens que o teletrabalho dá para a empresa, que notadamente economia, né, de energia, até de tempo mesmo do trabalhador em casa. Há muitos estudos que ele produz mais, enfim. É isso aí. Entendi. Esse eu acho que é um grande, a grande tormenta de todas as definições do que seria custeio do empregador e custeio do empregado. Rafael Lara Martins, que é um professor também de trabalho, um colega, Conselheiro Federal lá para o Goiás, um amigo, conversando numa dessas lives e a gente interagindo, e ele usou um exemplo bacana, que é o seguinte para quem está nos assistindo. Eu tenho internet em casa, como disse Francisco, mas eu vou dar aula em EAD. Então a internet que eu tenho, o plano de dados, não é suficiente. A aula vai ficar travando, né? Então, assim, se o empregador quiser que eu dê aula com a internet que eu tenho, ótimo, eu vou dar aula com a internet que eu tenho sem custo adicional. Mas se ele começa a me cobrar um ring light para meu rosto ficar melhor no vídeo, se ele começa a me cobrar um microfone interplanetário desse que o Francisco está usando, quebrado, inclusive, né? É altamente estéreo. Então, as coisas começam a partir exigências do empregador em relação ao empregado, as quais tem que ser por ele arcadas, né? Então, assim, é uma questão tormentosa, né? Eu acredito, Francisco, não sei sua opinião e queria ouvir, o que é que você acha da participação dos sindicatos nesse processo? Você está achando os sindicatos tímidos? Como é que você vê na construção coletiva, pela autonomia de vontade das partes, dessas regulações aí? Excelente pergunta, né? E assim, eu acho que aí não vai nenhuma crítica, nem os sindicatos como um todo, muito menos a um sindicato específico, é apenas uma análise de quem viu. Eu os acho, a atuação sindical parece-me que ainda não se atentou, ainda não percebeu o tamanho do teletrabalho. Eles não, realmente, eu não vejo briga nesse sentido, nem pró, nem contra, nem nada. É como se não existisse, de verdade, assim, repito 1000 vezes aqui, e claro que há honrosas exceções, mas elas são raras, certo? Então acho que há um distanciamento disso, eu acho que nós temos que melhorar, do mesmo jeito que o trabalho está evoluindo pró-teletrabalho, os sindicatos têm que analisar essa evolução, esse crescimento e ir atrás desse teletrabalho. Você tem uma categoria inteira atrás de você, você representa os engenheiros ou os industriários, por exemplo. Você tem industriário que trabalha em casa, você tem comerciário que trabalha em casa, você tem que ir atrás dessas pessoas, certo? E realmente, assim, em termos de mediação, a análise que eu tenho, certo, é que a análise que eu faço de modo geral é que está muito aquém, está muito deficitário. Inclusive, eu acho interessante essa questão sindical, inclusive interna à Corpus, se você me permite dar só dar uma viajada, por assim dizer, também tem a ver com o não o teletrabalho, que foi o que trouxe essa legislação emergencial com relação à possibilidade de participação do trabalhador online em assembleias. Não sei se você prestou atenção nisso, estava lá. Certamente você prestou. Podia ser, então, isso, a legislação parece que veio, ao invés de via reboque dos fatos, antecipou os fatos. Não é? Você tem, isso aí são dados que mostram, você tem um esvaziamento, um esvaziamento, eu não sei, acho que é muito pesado o termo, mas assim, tem uma diminuição visível da atividade sindical e da participação dos trabalhadores nos sindicatos. Muitos acreditam a questão da crise, claro, né, tudo isso tem a ver, e assim, tudo influencia, mas uma das coisas, na minha concepção, é esse procedimento arraigado, a presença. Você não aceita aquela votação daquele trabalhador à distância, você não aceita fazer uma convenção com essa participação remota dos trabalhadores, você não vai, nesse caso, em termos de atuação, você não faz uma pesquisa constante para ver online daquele trabalhador. Você tem que ir lá, você tem que fazer uma denúncia lá, você tem que fazer, sei lá, qualquer coisa lá no sindicato. Isso é um procedimento arraigado, da minha concepção, ultrapassado, que tem que ser visto. Eu acho que, pronto,
esse exemplo que eu citei aqui agora, claro que é interna corporis do sindicato, mas acho que representa bem o distanciamento dos sindicatos dessa realidade. Se nem para eles, que poderiam ter uma participação muito maior dos trabalhadores, através de votações online, por exemplo, assembleias online, por exemplo, certo? Eles fazem, ou pelo menos eu não tenho muitas notícias disso, no Brasil, imagine os trabalhadores que eles representam, que estão lá. Parece uma realidade que ainda está meio que encoberta da visão e da atuação sindical. Uma pena, espero que mude o procedimento o mais rápido possível, como o mundo do trabalho está mudando de forma extremamente veloz. Na verdade, em relação aos sindicatos, Francisco, eu até percebo que eles estão passando por um processo de mutação, até na forma de como vão se auto-administrar, como vão se mostrar para os trabalhadores enquanto representantes. Aquele modelo arcaico que a gente já teve, daquelas lutas sindicais, aquelas brigas, eu vou para a rua. Houve já lógico, existem raras exceções que há necessidade, mas aquele movimento sindical que queria conseguir muita coisa na luta, porque as empresas eram extremamente cegas para os direitos dos trabalhadores, eu acredito que com o passar do tempo, o aumento da fiscalização, meios eletrônicos, você nota hoje que o ambiente empresarial está mais preocupado com o trabalhador, enxerga ele como um ativo da empresa. Se você não andar na linha, você tem logo no seu encalço Ministério Público do Trabalho, você tem Receita Federal, você tem a Secretaria Especial do Trabalho e Emprego, então, através da fiscalização. Então, o sindicato, antes, era um ser extremamente necessário, que ou ele fazia isso, ou não havia o mínimo existencial, vamos dizer assim, dos trabalhadores. E hoje a gente tem uma gama de empresas que respeitam os direitos dos trabalhadores, que procuram os trabalhadores para dar benefícios, muitas vezes, que além do que a Convenção Coletiva do Trabalho prevê. Então, eu acho que os sindicatos vão ter que se reinventar no sentido de se fazerem necessários novamente na vida dos trabalhadores. E só vão conseguir isso, tanto o sindicato patronal em relação às empresas, como os trabalhadores para os empregados, quando eles conseguirem impactar, de fato, na vida do cara. O cara chegar a dizer, minha vida hoje está melhor, porque aquele sindicato atuou em meu nome. Não ser aquela coisa distante, sabe? Não, quem é um presidente do sindicato? É um cara aí, como é a eleição do sindicato? Não sei, só descontava do meu contra-cheque, né? Era assim que se falava antigamente. Então, acho que enquanto os sindicatos não resgatarem esse papel, eu acho que vai ficar difícil a gente construir melhores condições de trabalho. Né? Deixando aqui sempre o meu maior respeito ao movimento sindical, todos temos, né, lógico, do tanto patronal quanto dos empregados. Isso aqui não é nenhuma crítica destrutiva, muito pelo contrário, acho que é construtiva, para que talvez com essa, eu acho que foi o doutor Adilson quem postou alguma coisa dizendo que o Sindicato dos Médicos já faz assembleias online, está sendo muito bem aceita. É isso, tá bom? E Nóbrega, que eu confesso que eu não estou reconhecendo aqui o doutor Emerson Nóbrega, eu acho, não sei. Essa opinião, ele citou anteriormente a questão da paralisação dos sindicatos, dos entregadores de aplicativo que falamos, né, no início da nossa live. Eu acho que Emerson, pronto, exatamente. Emerson, doutor Emerson, isso é uma clara necessidade, demonstração de que precisa do sindicato. De que precisa, exatamente, mais do que uma demonstração do sindicato. Eu nem sei se há um sindicato dessa categoria. Aqui na Paraíba, eu não conheço. Pode até haver, mas eu não conheço. Tá certo? Então, na verdade, foi a categoria que está se movimentando, meio que clamando para que volte esse tipo de movimentação coletiva. Ela é necessária, ela é essencial, ela é fundamental. Nenhuma democracia sobrevive sem um movimento coletivo organizado dos trabalhadores, não tem como. Certo? Os trabalhadores têm que ter voz, as empresas têm que ter voz. Certo? Então, como o próprio Emerson falou aqui, parece mais uma rede, e é verdade, uma rede de comunicação que você tem. Então, assim, você tem que fazer isso, você tem que reinventar o movimento sindical, ele tem que existir, ele tem que sobreviver, ele tem que se mexer,
certo? Agora, na minha concepção, ele tem que se mexer dentro da nova realidade. Você não pode esquecer o segmento enorme dos seus trabalhadores que hoje trabalham em casa. Simplesmente olvidar. Eu nunca vi nenhuma participação em qualquer contrato online, eu nunca peguei nenhum tipo de contrato de trabalhador, de teletrabalhador, que tem qualquer tipo de intervenção sindical na feitura do contrato dele, uma orientação que seja. Pode até haver, mas eu não vi, confesso que é uma questão empírica minha. Então, assim, eu acho que a demanda é muito grande, a atualização é extremamente necessária e urgente. Urgente. A gente está falando aqui de fato o movimento tem se perdido em música. É exato. Eu acho que falta se renovar nesse momento de mudança global, de procedimento e de trabalho. Ou você se adequa a essa realidade, ou você tende a acabar. E a legislação e a reforma trabalhista, não da pandemia, mas a de 2017, certo? Foi extremamente brutal com os sindicatos aí, novamente, eu digo, como inclusive em sentenças já disse isso, eu considero constitucional, acata a legalidade da extinção do imposto sindical, até porque não tem nem como, né? Lá de cima já veio essa decisão, mas eu sempre disse, olha, correto o fim do imposto sindical, mas ele devia ter sido paulatino. Tipo, 2017, 100%, 18, 80, 19, 60, 20, para 10, acabou. Tá bom? Eu acho que isso era uma forma de incentivar, talvez, essa atuação de muitos. Por favor, qualquer sindicalista que esteja me vendo, eu não estou generalizando, estou falando de muitos sindicatos. Há exceções, muitas exceções à regra. Porém, a maioria não é assim que funciona. Certo? A maioria demanda essa atualização, ela precisa dessa atualização. E com esse impulso dado pela reforma trabalhista, ou você vai fazer isso, você vai acabar. Simplesmente vai acabar. Você não vai ter mais o financiamento espontâneo. Aliás, você agora só vai contar com o financiamento espontâneo do seu trabalhador. E se você não se adequar a essa nova realidade de teletrabalho, de assembleia online, ou seja lá do que for, você vai acabar. É natural isso. Vamos lembrar que na Alemanha, lógico, é outra realidade. Vamos entrar aqui em detalhes da diferença entre. Eu conversei com o Dr. Emerson Nóbrega muitas vezes sobre isso. Na Alemanha inteira, você tem 92 sindicatos. População um terço do Brasil. Só que no Brasil você tem mais de 16 mil sindicatos. Realidades distintas. No Brasil você tem a unicidade sindical, você não pode ter sindicatos transversais, ou seja, o sindicato por empresa você não pode. Enfim, você tem uma série de limitações que na Alemanha não tem. Então, por isso você tem esse poder concentrado, ou essa linha de movimentação absolutamente concentrada em 92 sindicatos, quer dizer, bem menos. Mas o fato é que ela funciona. Por quê? Porque você não é obrigado a estar sindicalizado a nenhum. Tá bom? Então, assim, para deixar claro, sou absolutamente favorável ao fim da unicidade sindical e o fim do imposto sindical, apesar da forma que foi. Mas de qualquer forma já foi, certo? Bom ou ruim, de forma mais rápida do que deveria ou não, o fato é que agora essa é a nova realidade. E eu faço meio que um apelo, se quiserem levar dessa forma, um apelo aos sindicatos para essa atualização, para ver essas novas demandas dos teletrabalhadores e mesmo eles internamente se adequarem a essa nova realidade, que não vai voltar. Não vai voltar, não tem essa realidade telemática que hoje vivemos, não vai voltar. Esse tipo de encontro aqui que estamos fazendo, certo? Não sei se espero que várias vezes entre nós dois, mas entre eu e diversas pessoas, você e diversas pessoas, e muitas pessoas, quando muitas pessoas, não vai acabar com a pandemia. Certo? Essa é uma plataforma, são plataformas que vieram para ficar. Já estavam aí, só que eram subutilizadas a partir de agora. A partir de agora, Deus, não tem o que fazer mais. Se você não fizer isso, não há como acabar, não há como a sobrevivência desse modelo. Certo? Você tem que fazer isso para tentar melhorar, isso é claro. Eu acho que assim como a política hoje exige renovação, exige nova postura, exige uma outra roupagem, eu acredito que o movimento sindical também vai precisar, e concordo com tudo, Francisco. Mas para a gente falar em sindicato, é tão apaixonante o tema que a gente acaba entrando nele e foge. Mas o movimento sindical, o tema sindicato versus teletrabalho, como a gente viu, tem muito a ver. E aí surge uma dúvida que talvez você possa esclarecer. Contrata o empregado
a sede da minha empresa é em João Pessoa e o meu empregado contratado em teletrabalho está situado em Recife. Eu trabalho no comércio, estou sujeito à convenção coletiva de trabalho do comércio, faço tarefas administrativas, recolho a convenção coletiva que eu aplico. É a de onde eu contratei ou é a de onde ele presta serviço? Eu sei que é uma pergunta extremamente fantástica, difícil, e de uma resposta extremamente complexa. Mas, de forma objetiva, tem como a gente dar algum direcionamento? Porque é uma dúvida recorrente que nós sempre somos consultados aqui no escritório, enfim. Eu vou compartilhar também minha posição, mas quero ouvir a sua. Olha, vamos lá. Você deve ter viu no meu livro qual é a minha opinião nesse sentido. E é baseada, inclusive, já julguei casos aplicando isso, no caso, era uma professora, que é o exemplo recorrente, já aconteceu hoje, mas eu acho que é o exemplo mais recorrente, que é a questão do professor que faz aquele trabalho online, né, as aulas de EAD. Entenda, vivemos num novo mundo, num novo patamar, numa nova dimensão, aonde o trabalho é realizado num canto e não importa o elemento espaço para o teletrabalho. Opa, tá vendo aí, meu menino derrubou e quebrou esse negócio aqui, o negócio é complicado. Tá vendo como é high-tech, mas não é a prova de menino. Olha, então vamos lá. Então, isso é verdade, parece uma ficção, uma conversa sem muito sentido, mas não, vamos analisar. O elemento físico, espaço para o teletrabalho, ele é irrelevante, ou quase irrelevante. Então, assim, vamos supor, por exemplo, você contratou essa pessoa para trabalhar, ela está por um acaso trabalhando em Recife. Ela pode se mudar para Nova York, pode se mudar para o Rio Grande do Sul, pode se mudar para um meio lá da Floresta Amazônica, desde que tenha conexão. Não vai alterar nada com relação ao trabalho dessa pessoa. Entendeu? Então, é uma nova realidade. A CLT fala, o lugar da contratação é da execução de serviço, ok. Certo? Mas qual é o lugar da execução de serviço? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Esse serviço pode estar sendo executado hoje aqui, amanhã em João Pessoa, em Recife, depois de amanhã em Fortaleza. A pessoa está viajando com a família e trabalhando para você na hora do expediente. Certo? Ele pode se mudar com a esposa para Recife. Está morando lá. Certo? E continuar trabalhando, fazendo a mesma coisa para você. Então, a linha que eu segui é a linha de várias decisões de TST, no sentido seguinte. Nesse caso, você faz meio que uma analogia com a regra processual da competência da vara do trabalho, que é aquela, você está aqui, se você tem um concretizado para dizer, é lá que eu trabalho. Porque se eu considerar ainda o elemento tradicional, espaço físico, de onde eu estou, eu nunca vou saber qual vai ser a convenção coletiva. É incompatível. Inclusive, aí, voltando a falar do meu livro, desse livro que vai sair aqui agora, eu levo justamente esse questionamento ao extremo, que é justamente quando alguém está trabalhando fora do país, não só fora da cidade. Pronto, então é isso aí. Então, o que eu falei aqui agora, em linhas gerais, é uma das coisas que eu abordo no livro. Eu acho que você tem que analisar a localização da empresa e também analisar uma série de outras coisas, como o contrato que foi assinado antes de tudo, né, se há ou não a pré-definição de quais regras são aplicadas. Mas, se não houver isso, se não houver nada, a preço de hoje, como não há nenhuma convenção internacional que o Brasil faça parte, prevendo especificamente qual seria a regra aplicável, especificamente, na minha concepção tem que ser da sede da empresa. É isso aí. Então, já estamos antecipando aqui o livro aqui. Mas é um tema, como eu disse, é um tema cada vez mais atual que vai nos engolindo a sociedade e que a gente vai precisar, inclusive eu acredito num período muito próximo, já precisava e agora ainda mais, que o nosso Poder Legislativo avance um pouco mais nessas questões a fim de dar maior segurança jurídica para as partes contratantes, né? Empregado e empregador, que se sujeitarem a isso. Mas, Francisco, tem um ponto... só uma vírgulazinha, só para deixar claro, do mesmo jeito que eu falei, para mim é o segundo ponto. Eu falei da atuação do sindicato que tem que se modernizar, a dos nossos legisladores também. Parece que toda a realidade parece que está passando a margem da análise deles. Não se vê, por aquela questão, não, o Uber, o entregador de aplicativo, não tô dizendo, até concordo que é empregado, mas eu sei que você não acha que eles são empregados, ok, mas me dê uma lei
entendeu? Nós não podemos ficar, isso é um apelo mesmo que eu faço aos nossos legisladores, nós não podemos ficar nessa insegurança jurídica. O tempo que você falou aqui agora é fantástico. Estamos numa insegurança jurídica. A gente sabe que a produção legislativa nunca acompanha a evolução e a rapidez dos fatos sociais. Mas nesse caso, está num atraso sem igual. Está mais devagar do que a média, né? Exato. É para ontem. Está surreal, tá? É para ontem. Isso. Francisco, eu queria fazer uma última pergunta aqui, que também é uma dúvida muito grande. A gente tem lá no 75E que o empregador deverá instruir os empregados, e essa é a expressão, abro aspas, de maneira expressa e ostensiva, né? Ou seja, uma subjetividade inimaginável. O que é expresso e o que é subjetivo para mim e o que é ostensivo para mim e para você podem ter pontos de partida e de chegada completamente diferentes. Mas isso quanto às precauções para evitar adoecimento e acidentes de trabalho. E a grande dúvida é: será que só a prova documental é suficiente para afastar um dever de indenizar? Lógico, à luz do caso concreto, vai ter o estudo das provas, enfim, a intenção não é essa. Mas, na sua visão, existe algum cuidado adicional que o empregador pode tomar a fim de se resguardar de uma eventual ação indenizatória e até para preservar a saúde do trabalhador? Porque muito se fala só que o empregador só cuida do trabalhador a fim de que ele não dê prejuízo à empresa, não entre com ação, mas não. Um trabalhador que se afasta é um prejuízo enorme para o empresário que investiu naquele capital humano, às vezes muito, qualificou, né? E vai ter aquela força de trabalho a menos no seu negócio, prejudicando sua performance de desempenho. E também vai ter custo, porque vai ter que jogar uma pessoa para substituí-lo. Isso dá impacto na tributação da folha de pagamento. Enfim, é um transtorno. Então, é melhor que ele esteja bem, o empregado. É melhor que o empregado esteja bem, feliz, produzindo e rendendo. Então, assim, qual cuidado a mais que você acha que o empregador pode ter? Olha, só corroborando o que você falou aqui agora, claro que existe compliance. Compliance é a palavra da moda no mundo empresarial, no mundo corporativo, também no mundo universo público, que é aquela questão de você não só cumprir as regras, mas cumprir as regras com moral, trabalhar tudo em conjunto para um fim, dentre outras coisas, significa trabalhar em conjunto para se atingir um fim almejado. E certamente a cuidar da saúde do trabalhador faz parte desse universo do compliance. E aí, sendo mais objetivo, sei que o tempo aqui já está acabando, que é só uma hora, né? Certo? Sempre no capitalismo não ia mandar nada, exatamente. Infelizmente, nós temos essa realidade, essa mentalidade atrasada de grande parte dos nossos empresários. Felizmente isso está mudando, isso aí não é nenhuma hipocrisia, isso não é nenhuma certamente não é hipocrisia, mas isso não é nenhuma utopia, melhor dizendo. Isso é uma realidade que você tem uma análise, se não pelo lado humanitário, pelo lado capitalista mesmo, como o Daniel falou aqui agora, que essa questão de você saber que aquele trabalhador, o adoecimento do seu empregado, do seu funcionário, ou dessa palavra que eu detesto, mas que se usa tanto, do seu colaborador, lhe traz prejuízos mesmo, não só no universo que nos deveria guiar, que é o humano, mas também no universo financeiro, que aí esse sim guia qualquer empresa, independente da visão humanista ou não dela. Com relação a um cuidado a mais, o que é que a lei quis dizer ali? Eu acho extremamente genérica, certo? Demasiadamente genérica, mas ela quis dar um direcionamento preciso, no seguinte, apesar de genérico, paradoxalmente preciso. Dizer, olha, é mais do que os outros. Mas em que ponto você vai dar mais que os outros? Por quê? Porque você não está vendo seu trabalhador trabalhar. Se você está, seu trabalho, se eu sou seu funcionário, seu secretário aí, tivesse o orgulho de ser seu secretário aí no seu escritório, certo? Você ia ver a minha postura. Vocês, olha, você está sentado errado, você vai ter um acidente de trabalho, você tem um problema de coluna, não faça isso. Você está olhando, você está fiscalizando. O trabalhador não está sob os olhos do patrão naturalmente. Então eu costumo dizer o seguinte, eu só não estou deitado assim, conversando com vocês, porque eu estou na frente de vocês. Porque se eu tivesse, eu estaria assim, entendeu? Esse é meu costume no meu teletrabalho.
Tá bom? Então, infelizmente, assim, é meu. Então, muitos trabalhadores fazem isso. Então, por conta disso, porque o trabalhador não está na frente do patrão visualmente ou passível plenamente de uma fiscalização dele, a lei fala isso. Então, começa para encurtar a resposta, o que é que o empregador deve fazer? Não só entregar por escrito qual é o procedimento, como, de alguma forma, repetir aquilo, sempre analisar, pedir para questionários, fazer mais exames do que o normal, entendeu? Eventualmente, com a devida autorização do trabalhador, isso é bem complicado, mas isso está na lei portuguesa. Então, não estou criando aqui do nada, que permite que, com a autorização do trabalhador, a empresa vá lá e olhe o local onde o seu trabalhador trabalha. Certo? Olha o local onde é permitido em Portugal que haja uma fiscalização in loco da empresa. E por que não fazer isso aqui no Brasil? Desde que haja autorização, desde que seja no horário normal, enfim, que não constrange o empregado. Então são coisas a mais. Então, a lei falou isso de forma genérica, na minha concepção, para dizer, olha, é mais do que os outros. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, não. A empresa não pode levar o trabalhador no colo e dizer, faça isso, meu filho, faça isso, não. A partir do momento que você orienta e fiscaliza dentro dos seus limites, a responsabilidade da empresa está isenta. Não existe mais um eventual acidente, né? Inclusive, Francisco, algumas empresas maiores que nós advogamos que adotam teletrabalho, a gente sugeriu como tentativa de preencher essa subjetividade, e a empresa tinha condições, cursos semanais ou quinzenais de EAD nesse período de transição, ensinando sobre postura, sobre iluminação, cartilha orientativa, sobre como sentar, como utilizar o equipamento de forma correta, altura de pé, toda a questão ergonômica, né? E também essa empresa adotou uma pausa online para um fisioterapeuta, ou foi um preparador físico, no meio do trabalho, fazer um alongamento e tal, enfim. E foi uma forma de se preocupar um pouco mais com o empregado, sabendo do seu constante descuido em casa, né? De postura e de tudo isso. E, de fato, é uma coisa tormentosa. Eu costumo dizer que o direito do trabalho, acho que o futuro dele é cada vez mais se sofisticar. Então, hoje, quem acha que não existe lixo para advogar para reclamante, daqui a pouco você vai ter que advogar para o reclamante antes dele assinar um contrato. Porque quando você for assinar o contrato, vão ter que ter tantas cláusulas bem redigidas ali sobre qual sindicato, se você vai trabalhar em teletrabalho, quem vai custear as despesas com manutenção do seu trabalho. Então, está virando um direito civil, lógico, guardado as suas proporções. Eu acredito que é o Mas está seguindo a linha do direito civil. Mas é que é o futuro, é um direito contratual, é um contrato. O direito de trabalho é um braço do direito civil, né? Mas isso, para a gente ir se aproximando do fim aqui, tem umas questões que eu queria conversar contigo, que foram sobre a queda da MP. Tá? Muita gente está em dúvida e querendo, enfim, ter oposição. Eu recebi alguns questionamentos sobre isso e queria também ouvir as suas reflexões. A primeira é que aquela história da passagem na época da MP unilateralmente para o teletrabalho. Então muita gente está perguntando, a MP caiu, a MP 927, eu sou obrigado a automaticamente jogar para o trabalho presencial meu empregado novamente? Eu não vejo de forma alguma assim, são perguntas aí para quem nos está assistindo, vou deixar bem claro, porque isso aí eu não peguei de um caso nesse sentido, mas são análises que eu fiz após a não aprovação, enfim, a queda da MP, a caducidade dela, caducou a MP. Não vejo como, entenda, o afastamento daquele trabalhador foi feito dentro das regras então vigentes, claro que aquelas regras caíram. Tá bom? Então, a menos que o trabalhador externe a vontade de voltar, na minha concepção, tendo em vista a excepcionalidade dos tempos em que vivemos, que não acabou, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não vamos pensar que esse negócio acabou, que não acabou, tá bom? Então, não vejo por que a volta desse trabalhador. O que eu faria, apenas para se assegurar, se eu sou empresário, é mandar oficialmente o comunicado. Você quer voltar?
entendeu? Assim, eu não vejo a menor necessidade de se ter aquela formalidade, que o fato não se pode subjugar a forma, entendeu? Aquela formalidade legal que era dispensada anteriormente, que começou com justificativa nesse momento terrível que atravessamos. Por que eu vou burocratizar agora? Tá bom? Então, minha resposta para essa pergunta, opinião pessoal, não precisa. Para que a empresa se assegure, eu mandaria um e-mail, uma notificação, alguma coisa, para que aquela empresa, para aquele trabalhador diga, quer voltar? Se ele disser não, acabou. Ele Pode continuar. Ele continua em Teletrabalho. Eu até recomendo Exatamente. que aqueles que nos assistem, que não fizeram, porque era obrigatório, não era obrigatório, o contrato escrito de teletrabalho do período da MP, que corra e faça. Né? Não custa nada, por cautela, a gente ter isso formalizado. Fazer isso, exatamente. Questão de se assegurar e também para dar, são estradas de duas mãos, também para dar ao trabalhador a chance de dizer se quer voltar ou não. Também tem isso, não é só a empresa, né, que pode e deve se assegurar com isso, é também o trabalhador ter essa chance de falar, de dizer, olha, eu quero voltar ou não quero voltar. Uma outra pergunta também, Francisco, é em relação ao retorno do teletrabalho ao presencial, né? A gente sabe que, você falou no início do nosso Talks, que tem que haver aquele prazo de 15 dias. Dentro dessa excepcionalidade, o empregado, ele pode dispor desse prazo, ele pode dizer, não, eu assumo e eu quero voltar imediatamente ao presencial. Dá para o empregador fazer isso? O que é que tu acha? Não vejo por que não, porque na realidade esse prazo de 15 dias, entende? Esse prazo de 15 dias é para o empregado. Então vamos lá, então são duas situações. Se o empregador quer que ele volte, e o empregado diz, amanhã eu estou aí, sem problema nenhum, ele pode fazer isso. Tá bom? Lembre-se que a lei fala isso, esses 15 dias é um prazo pró-trabalhador, é para o trabalhador se preparar para a sua volta. Se ele acha que vale a pena, se o trabalhador acha que vale a pena o retorno imediato, que retorne. Porém, se o empregador não quer que ele retorne e ele quer retornar, aí a gente volta para a questão anterior. Entendi. Tá certo? Aquela questão de eu não vejo por que não se afastar, entendeu? Mas não deixa de ser perigoso, caso o empregado queira voltar, tendo em vista o afastamento tem caráter excepcional, porque vamos analisar a situação. Foi mais que justificava o afastamento do trabalhador naquele momento. Ponto final, não tenho o que dizer. Só que agora a própria base legal para ele estar lá já foi. Então, se o trabalhador estiver na vontade de voltar, na minha concepção também, nesse caso, tem que voltar. Certo? Claro que... Se existir um contrato de teletrabalho regulando isso aí, dizendo que o trabalho só vai retornar ao presencial, pelo menos nós fizemos assim, nesse contrato, de comum acordo entre as partes. Então, esse contrato vai vigir independentemente da medida provisória. Exato. Se existe o contrato, não tem problema. Até porque a própria lei, vamos lembrar que a medida provisória caiu. E a lei dá esse privilégio, chamado privilégio, por falta de palavra mais apropriada, ao empregador, para que ele, assim, e como um acordo para ir, mas volta se o empregador quiser. Tá entendendo? Então, não vejo como, se há um contrato, a priori, claro que temos que analisar cada caso a caso concreto, mas a priori, se há o contrato, não, né? Só volta se a empresa quiser. Entendeu? Houve um acordo para que ele saísse. Entendeu? A menos que, claro, seja comprovado algum tipo de fraude, ou qualquer coisa ligada à pandemia mesmo, por alguma razão, não vejo como. O elemento contratual já está formado, já está formatado dentro da lei, não vejo como, no caso, unilateralmente, por parte do trabalhador, voltar para o trabalho. Preservação do negócio jurídico, né? Isso. Francisco, tem um último tema que eu acho que foi um grande avanço, inclusive, da MP, que nosso Congresso poderia até aproveitar aqueles trechos da MP ali e introduzir na CLT algumas coisas, porque ficou mais fluido, mais dinâmico. Não vejo tantos problemas na redação dos artigos tratados de teletrabalho. E teve uma autorização, salvo engano, foi lá no artigo 4º ou 5º da MP, que permitia o teletrabalho para jovens aprendizes e estagiários, né? Que hoje há uma vedação. Então, eu estava com meu jovem aprendiz lá em teletrabalho pela MP. Eu tenho como fazer uma fiscalização pedagógica à distância. Se assim não fosse, não existia EAD, vamos dizer, né?
se eu não puder fazer essa fiscalização pedagógica. Será que vou estar eu, empregador, incorrendo em algum erro se eu permanecer com esse trabalhador, esse jovem aprendiz, esse estagiário, em teletrabalho com a caducidade da MP? Qual é a tua opinião sobre isso? Não, nesse caso tem que voltar. Nesse caso você não tem mais a base legal, entendeu? É diferente do caso do trabalhador. Trabalhador é trabalhador, você tem as regras específicas. Na minha concepção também, lembro, sempre falando de forma abstrata, entendeu? Abstrata, não há mais previsão legal para isso, não. Você tem que trazer a pessoa de volta. É um risco. Agora, concordo com você plenamente, desde que haja a possibilidade de fiscalização. Porque qual era a intenção do legislador, no caso do legislador permanente, né? Por que você não ampliou para aprendizes? Para evitar fraudes no emprego. Você poderia inventar que todo mundo é aprendiz, o pessoal está trabalhando em casa, não tem como o antigo Ministério do Trabalho fiscalizar, não tem como a instituição educacional fiscalizar, então vamos evitar esse tipo de fraude. Não estou dizendo que vai haver o que há, mas a intenção era essa. Mas a excepcionalidade veio com a MP. Agora, não mais. Ela não existe mais a base legal para você manter esse estagiário lá. Concordo com você que no futuro a lei pode vir e acabar com isso, e permitir, isso, mas agora eu não vejo como se manter, não. E aí, turma, a conversa estava tão boa que o Instagram caiu e eu não tive o que fazer. Então, a gente vai só terminar o papo aqui com o Francisco. Pedrinho, se tu puder mandar uma mensagem para ele aí, só dizer que ele reconecte, eu lhe agradeço. Instagram me deu aqui 2 minutos de... Instagram me deu aqui 2 minutos de tempo... me deu 2 minutos de tempo para encerrar a live aqui e deu um pouquinho, ele já caiu. Me pregou uma peça aqui no Instagram. Se o Francisco der um retornozinho aí, a gente termina e se despede de todo mundo. Tá entrando. Já compartilhei a tela aqui. Acho que encerrou nosso tempo, né? Encerrou, cara. E ele me enganou, porque quando ele começou a contagem regressiva lá, a gente tinha 2 minutos. E aí quando deu 1h40 ele caiu. Ele não respeitou. Tá certo, tá. Então tá bom, então. Vamos voltar aqui. Estamos só voltar aqui, Francisco, para sintetizar o que a gente estava conversando, para o pessoal que estava nos assistindo, que de fato há uma insegurança, há um risco, inclusive de fiscalização do Ministério do Trabalho, de uma eventual denúncia de manutenção de trabalhadores estagiários, jovens aprendizes, em regime de teletrabalho, né? Porque não há hoje autorização legal, não deixa de ser um risco. Exatamente, eu acho que não tem como, realmente eu não vejo base jurídica nenhuma para isso. É interessante, claro que não há, desde que você agora, porque vamos analisar que todo mundo agiu de boa fé e dentro da legislação então vigente. Então não vejo margem para nesse momento haver alguma punição pela manutenção. Agora, o movimento para voltar, ele tem que haver. Porque uma manutenção não é razoável. Aí vamos à questão do empirismo, né? Uma coisa empírica. Não é razoável que você passe 5 meses depois de fim da MP mantendo essa relação. É razoável 10, 15, 20 dias, né? Até para você se estruturar para trazer esse pessoal de volta. Mas uma manutenção em um tempo acima do necessário, vamos usar essa expressão, realmente não é aceitável. Entendi. Francisco, foi muito bom nosso papo, o tempo voou, como disse Pedro. A gente conversaria aqui por horas sobre o tema. Só para falar de teletrabalho transnacional, então, a gente viajaria aqui. Opa, vamos lá, vamos fazer... Deixa eu primeiro ler seu livro, para eu primeiro tirar algumas reflexões e poder discutir com você. Pedro já disse tá que o livro é dele, mas eu vou ler antes. Tá certo. Brincadeiras à parte, queria lhe agradecer demais, em meu nome, em nome de Pedro, meu sócio, em nome do nosso escritório, pela sua participação. Acredito que a gente conseguiu levar esclarecimento aos empregadores, à classe empresarial que nos assistiu, tirando dúvidas, né? Eu creio que, embora muita gente... O tema teletrabalho parece que surgiu com a pandemia, né? Ou ressurgiu. Mas é algo que está sempre ali
nos rodeando e é uma realidade inafastável. Então, que possamos aprofundarmos mais sobre o tema, que as empresas, dentro dos seus programas de integridade, ou dentro das consultorias que tiverem, possam se lembrar que esse trabalhador, como você disse, embora não esteja no ambiente empresarial, precisa dos mesmos cuidados, tal como lá estivesse. Então, meu boa noite a todos. Deixo com você, Francisco, a mensagem final, que você se despeça de todos. E foi um prazer ter você aqui no 17º episódio do nosso Sabatalk. Espero que tenhamos outros com a sua presença. Eu que agradeço o convite e agradeço a audiência, né, de todos, tá bom? E vamos discutir mais. Acho que qualquer espaço possível para a gente discutir esse novo universo do trabalho que se traduz no teletrabalho, é bom, é válido, e obrigado demais pelo seu convite, e vamos discutir mais um novo livro e não só os novos temas que cada vez mais surgem nessa área, que só tem a crescer, vai crescer, está crescendo e já está aí, não tem como voltar atrás, né? Eu costumo dizer que só Deus nos livre se houver uma hecatombe nuclear, alguma coisa que o valha, algo catastrófico assim, a gente volta atrás, senão não vejo como, e se o universo novo diz isso, mostra essa demanda, vamos seguir em frente e vamos regulamentá-la, vamos aplicar esse know-how que já estamos adquirindo agora com o teletrabalho, para que esse é o trabalho do futuro. Lógico que e é interessante, porque o teletrabalho é um tema extremamente apaixonante, não só por tudo isso, mas porque você tem um lado ruim também do teletrabalho, que é a questão do isolamento, a questão de saúde mesmo, depressão, falta de contato com os colegas de trabalho. Com o passar do tempo, a dissolução de vínculos, sentimentos classistas, mas isso são coisas essas coisas têm de ser tratadas legalmente, essas coisas têm de ser tratadas coletivamente, porque não são impeditivas, são problemas que podem ser resolvidos em prol de algo muito melhor, que é o teletrabalho. Exato, e também, como você disse, tem outras tantas vantagens, né? Tanto para o empregador quanto para o empregado. Colega Rodrigo aqui, um abraço para ele. E para a própria sociedade em si, né? Então, você João Jucá aqui também. Tem muita coisa, tem muitas vantagens. O problema é só a gente não pode ter uma visão maniqueísta das coisas. Isso tudo é Exatamente. Tudo é bom, não há saída, não. Há como haver teletrabalho de forma responsável, ordeira, assertiva, preservando os interesses e a saúde do trabalhador. Então, Francisco, meu brigadão a você, de verdade, e outros bons papos desse surjam aí no decorrer desse projeto do escritório de levar conhecimento a nossos seguidores e ao mundo empresarial sobre fatos e o que ocorre no dia a dia dele. Então, obrigado aí por tudo, tá bom? Eu que agradeço. Um abração. Tchau, obrigado a todo mundo por nos assistir. Tchau. Tchau.